Ainda falando sobre a questão da coisa, tem uma curiosidade, assim, uma questão que eu fico curioso, quando a gente estuda a história moderna da Igreja Anglicana, na verdade, ali, quando a gente vê antes ali, é vinculada. Geralmente, quando a gente estuda a Igreja Anglicana, a gente está vinculando a história da Inglaterra de forma geral. E Sim, aí a gente vê, por exemplo, que no primeiro momento ali, a ideia do rei se colocar como chefe da igreja. A gente isso. vê esse ponto. Como que isso é visto hoje, Jordan? Como que é Olha, essa questão hoje em dia? as pessoas perguntam muito sobre isso. É, a figura do monarca, a figura do rei da Inglaterra, da rainha da Inglaterra, foi muito importante justamente para esse rompimento e para essa independência da igreja anglicana. Outros grupos reformados não conseguiram ter o mesmo impacto, digamos assim, justamente por essa questão política em outros países ser diferentes. Então, na igreja anglicana, como você tinha um monarca que apoiava a reforma podia acontecer de maneira mais tranquila, digamos assim, com mais liberdade. E Uhum, mas quando a gente olha a história da igreja na Inglaterra, que está ligada à história política, né, à história da monarquia, à história da coroa, a gente vê que com o tempo, principalmente mais perto da nossa época, o monarca inglês foi perdendo poderes, né? Então, hoje o monarca inglês ele não tem os mesmos poderes que tinha há 200 anos atrás, há 300 anos atrás. sim. Então, isso aconteceu com a igreja também. Então, a gente pode dizer que hoje a figura do monarca ele continua ligado à igreja, mas Uhum, principalmente ela é mais simbólica. É uma figura mais simbólica. Hoje, a gente ainda pode dizer que o monarca ainda tem uma certa relevância na igreja, no sentido de que o arcebispo de Cantuária, que é o líder espiritual da igreja da Inglaterra, ele é indicado pelo rei ou pela rainha, pelo monarca. uhum. Então, quando surge a necessidade de escolher um novo arcebispo de Cantuária, o monarca recebe uma lista e dentro dessa lista ele seleciona uma pessoa que considere relevante. Então, ainda hoje existe essa relevância, essa ligação entre a, a Igreja da Inglaterra e a monarquia, entre a Igreja Anglicana e a monarquia. Ainda hoje existe, mas não é mais nada como era no começo da Reforma Uhum. Inglesa, não. Sim. Hoje existe é, caminha-se para muita independência. Desde o século XIX, que se acumularam críticas a essa relação entre a Uhum. monarquia e a igreja, e um movimento que foi bastante crítico a essa relação foi justamente o movimento de Oxford. O movimento de Oxford é lembrado por outras coisas, é lembrado pela questão da liturgia, anglo-catolicismo e tudo mais, mas tem esse lado também de crítica a essa vinculação com a coroa e essas críticas de outros grupos também foram se acumulando. Então, com o tempo, conforme o monarca foi perdendo poderes, isso foi caminhando. E ainda hoje existem pessoas que querem um rompimento total Sim. na Inglaterra. Né? Eu não me posiciono em relação a isso porque eu não moro lá. Mas, Sim. enfim, existem pessoas lá que querem esse rompimento completo. Uhum. E esse vínculo ele também é aplicado você falou que as províncias mundiais assim, elas acabam tendo um certo vínculo uma com as outras, mas elas têm sua independência. Esse papel, mesmo que simbólico do rei, ele também é aplicado às demais igrejas no mundo ou não? É só a Não, igreja na Inglaterra em si? isso. É só a igreja na Inglaterra. Claro que através da igreja da Inglaterra, isso, como a escolha do arcebispo de Cantuária é feita pelo monarca, isso acaba influenciando indiretamente, mas o próprio arcebispo de Cantuária, ele não é como um papa. Ele não tem como Uhum. determinar muita coisa fora da sua província, digamos assim. Então, é uma coisa muito mais dialogada entre as províncias do que propriamente uma decisão, um mando, digamos assim, da Igreja da Inglaterra sobre os lugares. Então, o monarca, digamos assim, o monarca ele tem essa influência dentro da comunidade das nações, né? Daquilo que foi o Uhum. Império Britânico. Mas Sim, a maior parte da Igreja Anglicana está fora da Inglaterra. Então, a gente pode dizer que essa autoridade do monarca ela é basicamente, principalmente da Inglaterra. entendi. Você falou